Quando soube do caso pela primeira vez, senti um calafrio na espinha. A ligação foi feita tarde da noite. Uma voz de mulher, trêmula de emoção, relatando que algo terrível havia acontecido no Parque Nacional de Virunga. Mal sabia eu, na época, que essa investigação me forçaria a repensar tudo o que eu pensava sobre os limites entre a vida humana e a vida animal. Já se passaram 3 anos desde que terminei esse artigo, mas ainda acordo com pesadelos. Não pelo que vi na selva, embora isso também tenha sido difícil, mas por perceber como é tênue a linha entre resgate e vingança em um mundo onde a sobrevivência decide tudo. A história começou com Jean-Paul Bacarama, um caçador ilegal de 38 anos de idade de um pequeno vilarejo na fronteira entre Congo e Ruanda. Quando vi sua foto pela primeira vez no arquivo da polícia, fiquei impressionado com seu rosto simples, nenhum sinal de crueldade ou indiferença. Apenas um homem cansado, com olhos bondosos e mãos calejadas. Jean-Paul não era um caçador ilegal nato. Quando criança, ele sonhava em ser professor e até começou a estudar na Faculdade de Formação de Professores em Kigali, mas a guerra destruiu seus planos, assim como os de milhões de outras pessoas na região. Depois de perder os pais e o irmão mais novo, ele voltou para sua aldeia natal, onde a única maneira de alimentar a esposa e os 3 filhos era caçar. No início, ele caçava antílopes e animais de pequeno porte. Era relativamente seguro e não atraía a atenção dos guardas florestais, mas a carne de antílope era barata e as crianças precisavam de roupas, remédios e material escolar. Aos poucos, Jean-Paul se envolveu em um negócio mais arriscado, a captura de gorilas bebês para venda a zoológicos e coleções particulares. Foi isso que o levou às profundezas do Parque Nacional de Virunga, naquele dia fatídico. Ele estava caminhando por uma trilha pouco visível, verificando as armadilhas que havia montado no dia anterior. Em sua mochila, carregava tranquilizantes, cordas e uma gaiola de metal, tudo o que precisava para capturar um jovem gorila. Visitei a área 6 meses após o incidente. A selva de Virunga é ao mesmo tempo imponente e inspiradora em sua beleza intocada. Árvores gigantescas se fecham sobre a cabeça em um dossel verde denso, através do qual a luz do sol quase não passa. O ar é denso, úmido, impregnado de odores de folhas em decomposição e plantas em flor. Foi nessa semi-escuridão verde que Jean-Paul descobriu sua primeira vítima. Um gorila jovem, talvez com 1 ano de idade, estava com a pata dianteira presa em uma armadilha de metal. O animal estava exausto de dor e medo, mas ainda tentava se libertar. Jean-Paul se aproximou, tirando uma seringa tranquilizante de sua mochila. Reconstruiu o que aconteceu em seguida com base no depoimento da única testemunha, o guarda florestal Antoine Mukambi, que descobriu a cena no dia seguinte. O guarda florestal me disse que a cena era tão horrível que, a princípio, ele não conseguia acreditar no que via. Enquanto Jean-Paul estava brincando com o filhote, uma fêmea adulta emergiu do matagal. Aparentemente, a mãe do filhote capturado. Os gorilas das montanhas geralmente evitam o contato com humanos, mas o instinto maternal foi mais forte do que o medo. A fêmea, que pesava cerca de 150 quilos, se atirou contra o caçador ilegal. Jean-Paul nem teve tempo de gritar. O gorila o derrubou com um único golpe e começou a rasgar seu corpo com seus braços poderosos. Mais tarde, testemunhas locais disseram ter ouvido gritos vindos da selva, mas ninguém se atreveu a ir até lá para ajudar. Passei um longo tempo estudando o relatório médico, tentando entender exatamente o que havia acontecido com o corpo de Jean-Paul. O documento estava escrito em uma linguagem médica seca, mas por trás de cada linha havia uma imagem monstruosa. Múltiplas fraturas, tecidos rasgados, marcas de dentes poderosos. Tudo isso dizia que a morte foi agonizante. Mas a coisa mais impressionante aconteceu depois que o gorila matou o caçador ilegal. Em vez de se esconder na selva, ela voltou para seu filhote e, gentilmente, quase com ternura, libertou sua pata da armadilha. Em seguida, mãe e filhote desapareceram na mata. Antoine Mukambi só descobriu os restos mortais de Jean-Paul no dia seguinte. O experiente guarda florestal, que trabalhava no parque há mais de 15 anos, confessou-me que nunca tinha visto nada parecido. Normalmente, os gorilas, mesmo quando estão defendendo seus filhotes, limitam-se a ameaças e demonstrações de força. As fatalidades são extremamente raras.
Quando a notícia do incidente chegou à aldeia de Jean Paul, a reação foi mista. Sua esposa Marie chorou não apenas de tristeza, mas também de vergonha. Todos sabiam o que seu marido estava fazendo. As crianças ficaram órfãs e a comunidade se dividiu entre aqueles que condenavam a caça ilegal e aqueles que entendiam o desespero que havia levado Jean Paul a seguir esse caminho. Passei vários dias no vilarejo conversando com vizinhos e parentes do falecido. O ancião do vilarejo, Joseph Habimana, de 70 anos, me disse que há uma crença na cultura deles de que se uma pessoa machuca um animal bebê, a mãe está fadada a se vingar. Jean Paul sabia disso, ele me disse, mas crianças famintas fazem você esquecer muitas coisas. A história recebeu ampla publicidade na mídia local. Os conservacionistas a usaram como um argumento a favor da intensificação da luta contra a caça ilegal. Os oponentes argumentaram que a pobreza leva as pessoas a atos desesperados e que deveriam ser oferecidas alternativas em vez de punição. As organizações internacionais de proteção animal também não ficaram de fora. Recebi comentários de vários especialistas que enfatizaram que o comportamento do gorila era um caso excepcional, não típico desses primatas normalmente pacíficos. A doutora Sarah Jenkins, do Gorilla Conservation Trust, explicou-me que o instinto maternal pode transformar até mesmo o animal mais calmo em um protetor feroz. Mas o que mais me chocou foi conhecer Anne-Marie Nzeimana, primatologista da Universidade de Ruanda. Ela estava estudando o mesmo grupo de gorilas ao qual pertencia a mãe vigilante. Essa fêmea havia perdido 2 filhotes para caçadores furtivos nos últimos 3 anos. Disse-me Anne-Marie, talvez ela simplesmente não aguentasse mais. Alguns meses após a tragédia, viajei novamente para o Parque Nacional. Dessa vez, eu tinha um guia experiente comigo que conhecia a localização do grupo de gorilas. Seguimos a mesma trilha onde Jean Paul havia morrido, e eu não conseguia afastar a sensação de que estávamos sendo observados. Quando finalmente encontramos o grupo, vi a mesma fêmea e seu filhote. Eles estavam se alimentando pacificamente de folhas, e nada traía os recentes participantes do drama sangrento. O filhote, que havia sido preso há alguns meses, estava brincando perto da mãe, e não havia quase nenhuma marca de trauma em sua pata. Olhando para esses animais majestosos, percebi que a história de Jean Paul não é apenas um conto de vingança da natureza. É um lembrete de que nossas ações têm consequências, às vezes as mais inesperadas. O caçador ilegal foi vítima da mesma crueldade que ele mesmo levou para o mundo da vida selvagem. A família de Jean Paul nunca recebeu nenhuma indenização. Marie e seus filhos se mudaram com seus parentes para um vilarejo vizinho, onde ninguém sabia do passado vergonhoso de seu marido. Ela aceitou um emprego em uma plantação, ganhando centavos, mas pelo menos era um trabalho honesto. As autoridades do parque intensificaram as medidas de segurança e aumentaram as patrulhas, mas a caça ilegal não desapareceu. Muitas pessoas na região vivem na pobreza, e a demanda mundial por animais exóticos só cresce. Jean Paul não foi o primeiro, e infelizmente não foi o último a escolher esse caminho perigoso. Terminei minha investigação com o coração pesado. Por um lado, a justiça havia sido feita. O caçador ilegal teve o que merecia. Por outro lado, o pai da família, o único provedor de 3 filhos, foi morto. E quem pode dizer agora o que é certo e o que é errado? Talvez a lição mais importante dessa história seja que a natureza não conhece nosso entendimento de justiça. Ela vive de acordo com suas próprias leis, em que a sobrevivência é mais importante do que a moralidade, e a defesa da prole justifica qualquer crueldade. Podemos condenar o caçador ilegal, podemos ter pena de sua família, mas não podemos mudar o fato de que a selva é governada por regras não escritas por humanos. Toda vez que vejo outra história no noticiário sobre conflitos entre humanos e animais selvagens, penso em Jean Paul Bacharama. Sua história é um espelho que reflete toda a tragédia da relação entre a civilização e o mundo intocado. Nós destruímos o lar deles, eles defendem suas famílias, e nesse confronto não há vencedores, apenas vítimas de ambos os lados. Um ano após a tragédia, recebi uma ligação inesperada do Dr. Martin Simons, um veterinário belga que havia trabalhado no Parque Virunga por muito tempo. Ele me informou que a mesma mãe gorila havia novamente demonstrado agressividade contra humanos, mas dessa vez a situação era completamente diferente.
Um grupo de turistas da Alemanha, que visitava o parque como parte de uma excursão oficial, havia se deparado acidentalmente com uma família de gorilas enquanto se alimentava. Um dos turistas, ignorando os avisos do guia, aproximou-se demais em uma tentativa de tirar selfies. A mesma fêmea que havia atacado Jean-Paul há um ano se ergueu em suas patas traseiras e começou a demonstrar um comportamento ameaçador. Mas em vez de atacar, ela simplesmente ficou entre o turista e seu filhote, emitindo sons de alerta. Quando o homem se afastou, o gorila se acalmou e voltou ao seu trabalho. O Dr. Simmons me disse que esse comportamento é considerado normal para os gorilas. Eles preferem evitar conflitos, a menos que se sintam diretamente ameaçados. Isso me fez pensar, por que então a reação ao caçador ilegal foi tão violenta? Decidi ir mais a fundo e fui a um centro de pesquisa na Universidade de Kinshasa, onde se estuda o comportamento dos primatas. Lá conheci o professor Jean-Claude Mubango, que dedicou sua vida ao estudo dos gorilas das montanhas. O professor me explicou que os gorilas têm uma capacidade incrível de discernir as intenções dos humanos. Eles sentem medo, agressão e ameaça em algum nível subconsciente. Ele me disse durante uma xícara de café em seu escritório. Um turista com uma câmera é menos ameaçador para eles do que um homem com cordas e tranquilizantes. Mubangu me contou vários casos de sua prática em que os gorilas reagiram de forma diferente aos pesquisadores e às possíveis ameaças. Uma fêmea aprendeu a reconhecer os veterinários pelo cheiro de medicamentos e sempre afastava seus filhotes quando eles se aproximavam. Outra, ao contrário, permitia que os cientistas examinassem seus filhotes, sabendo que isso não os prejudicaria. Passei uma semana inteira no centro, estudando imagens de vídeo de avistamentos de gorilas. Fiquei particularmente impressionado com um episódio filmado alguns meses antes da tragédia de Jean-Paul. A filmagem mostrava a mesma gorila fêmea encontrando os restos de uma armadilha de arame e destruindo-a cuidadosamente, como se percebesse que era perigosa para sua família. Mas a descoberta mais importante me aguardava nos arquivos do centro. Descobri que a família desse gorila vinha sofrendo com os caçadores ilegais há muitos anos. Encontrei registros de que seu primeiro filhote foi morto por caçadores há 5 anos. O segundo foi capturado há 3 anos. E o terceiro foi gravemente ferido por uma armadilha há 2 anos. Quando li esses documentos, fiquei arrepiado. Parece que Jean-Paul foi vítima não de uma agressão aleatória, mas de anos de ódio acumulado. A mãe gorila simplesmente não aguentava mais ameaças à sua prole. Decidi voltar ao vilarejo de Jean-Paul e conversar com sua família sobre essa descoberta. Marie concordou em se encontrar comigo, mas a conversa acabou sendo difícil. Quando lhe contei sobre as tragédias anteriores na família dos gorilas, ela ficou em silêncio por um longo tempo e depois disse: "Então meu marido não foi o primeiro a machucá-la, mas isso justifica o que ela fez com ele?" Essa pergunta me assombrou por muitos meses. Eu entendia a lógica da vingança de uma perspectiva animal, mas a moralidade humana exigia uma abordagem diferente da justiça. Quem tem o direito de julgar onde termina a autodefesa e começa a vingança? Algumas semanas depois, conheci Patrick Meyer, um fotógrafo suíço de vida selvagem que havia passado mais de uma década no Parque Virunga. Ele me contou uma história que complicou ainda mais minha visão do que estava acontecendo. Patrick havia testemunhado outro grupo de gorilas enfrentando caçadores ilegais há alguns anos. Naquela ocasião, o macho adulto, líder do grupo, simplesmente levou sua família para longe do perigo sem tentar entrar em conflito. Cada gorila é único, me explicou Patrick. Assim como os humanos, eles têm personalidades diferentes, experiências diferentes, maneiras diferentes de lidar com o estresse. Ele me mostrou fotos da mesma gorila fêmea tiradas alguns anos antes da tragédia. Nas fotos, ela parecia calma e tranquila, alimentando seu filhote. Era difícil acreditar que esse era o mesmo animal que havia derrubado o caçador ilegal com tanta fúria. Meyer me contou sobre outro fator importante: o efeito da atividade humana sobre a psique dos animais selvagens. O estresse constante da presença humana, o barulho dos grupos de turistas, a perturbação dos habitats naturais, tudo isso pode levar a mudanças no comportamento até mesmo das criaturas mais pacíficas. Comecei a perceber que a história de Jean-Paul não era apenas um encontro entre humanos e animais, mas um sintoma de um problema mais profundo. Invadimos o mundo da vida selvagem, destruímos seu equilíbrio e depois nos surpreendemos quando ela revida.
Em busca de um quadro mais completo, procurei a antropóloga Diana Rutaremari, do Museu Nacional de Ruanda. Ela tem estudado as crenças tradicionais dos povos locais sobre suas relações com os animais selvagens. De acordo com ela, nos tempos antigos, havia algo como um contrato não escrito entre os humanos e os gorilas. Nossos ancestrais acreditavam que os gorilas eram os espíritos da floresta que a protegiam da destruição, Diana me disse. Caçá-los era considerado um grande pecado que inevitavelmente levaria à vingança. Jean Paul conhecia essas crenças, mas a necessidade o forçou a rompê-las. Ela me mostrou máscaras rituais antigas, representando gorilas, e explicou que na cultura tradicional, esses animais eram considerados juízes sábios e justos. Se um gorila matasse um humano, isso era visto como uma punição justa por violar as leis da natureza. A educação moderna e o cristianismo suplantaram essas crenças, mas em algum lugar no fundo de suas mentes, as pessoas ainda se lembravam das verdades antigas. Talvez seja por isso que a reação do vilarejo à morte de Jean Paul tenha sido tão variada. Algumas pessoas, subconscientemente, a perceberam como uma retribuição justa. Decidi investigar mais a fundo o destino da família de Jean Paul. 2 anos após a tragédia, voltei ao vilarejo e descobri que a vida lá havia mudado drasticamente. Maria havia se casado com um professor local e teve outro filho. Os filhos do primeiro casamento frequentavam a escola e pareciam ter superado o trauma da perda do pai. Mas o filho mais velho, Emil, de 14 anos, contou-me que ainda tem pesadelos. Em seus sonhos, seu pai aparece para ele e pede que se vingue do gorila. O garoto confessou que às vezes sonha em ir para a floresta com uma arma e encontrar o assassino de seu pai. Essa conversa me chocou. Parecia que a tragédia havia criado uma nova onda de ódio, que poderia levar a novas vítimas. Tentei explicar a Emil que a gorila estava apenas protegendo seu filhote, mas ele não quis me ouvir. Para ele, ela era apenas uma fera que havia matado seu pai. Então percebi que minha história estava longe de terminar. O conflito entre o homem e a natureza continua, sendo transmitido de geração em geração. Cada nova tragédia cria um desejo de vingança, que pode levar a tragédias ainda maiores. Encontrei-me com François Ntavukurirai, um psicólogo que trabalha com crianças em zonas pós-conflito. Ele me explicou que o trauma de perder um dos pais em um ataque de animal pode formar uma fobia e uma agressão duradouras contra a vida selvagem. Emile vê o gorila não como um animal que protege sua prole, mas como um monstro que destruiu sua família, disse-me François. Até que ele processe esse trauma, ele será uma ameaça em potencial para todos os animais selvagens. O psicólogo me falou sobre o programa de reabilitação que eles desenvolveram para esses casos. As crianças são ensinadas a entender as motivações por trás do comportamento dos animais selvagens. A importância da conservação é explicada e elas são ajudadas a lidar com a raiva e o desejo de vingança. Eu me ofereci para incluir Emil no programa, mas encontrei resistência por parte de sua mãe. Marie acreditava que seu filho tinha o direito de odiar o assassino de seu pai e não queria que ele fosse reeducado. Isso me mostrou como o preconceito está profundamente enraizado e como é difícil quebrar a cadeia de vingança. Naquele mesmo ano, houve outro incidente no parque. Um grupo de jovens da aldeia de Jean Paul entrou no parque com a intenção de se vingar dos gorilas. Eles estavam armados com paus e pedras, mas felizmente foram detidos pelos guardas florestais antes que pudessem ferir os animais. Emil estava entre os detidos. Quando soube disso, meu coração se apertou de dor. O círculo havia se fechado. O filho do caçador ilegal havia seguido os passos do pai, movido pela sede de vingança. Se os guardas florestais não tivessem intervindo, uma nova tragédia poderia ter ocorrido. Conheci Emil no centro para jovens infratores. O garoto havia mudado muito com o passar dos anos. Seus olhos eram duros e sua voz agressiva. Ele me disse que não se arrependia do que havia feito e que tentaria se vingar novamente na primeira oportunidade. Você não entende como é saber que o assassino de seu pai está vivendo tranquilamente na floresta, ele me disse. Todas as noites penso em como ela o destruiu. Não descansarei enquanto não tiver minha vingança. Essas palavras me fizeram repensar toda a história. Parecia que a morte de Jean Paul não era o fim do conflito, mas seu início. A vingança gerou uma nova vingança, e agora o gorila poderia se tornar uma vítima da agressão humana. Entrei em contato com a gerência do parque com um pedido para reforçar a segurança do grupo de gorilas onde vivia a mãe vingadora. O diretor do parque, Michel Langua, me disse que eles já haviam recebido ameaças de moradores locais e foram forçados a tomar medidas de segurança adicionais.
Essa história passou a simbolizar o conflito entre o homem e a natureza em nossa região, disse Milangua. As pessoas estão escolhendo lados, como em uma guerra. Alguns apoiam os gorilas, outros apoiam a família do caçador ilegal. E nós nos encontramos no meio, tentando proteger ambos. Ele me mostrou as cartas que o parque recebeu após a ampla cobertura da mídia sobre a história. Alguns correspondentes exigiram que o gorila agressivo fosse abatido, enquanto outros pediram mais financiamento para sua proteção. A comunidade mundial também estava dividida em suas opiniões. Percebi que minha história não era apenas jornalismo investigativo, mas um catalisador para o debate público sobre os limites entre o homem e a natureza. Cada leitor a via como uma confirmação de suas crenças, e isso só aprofundou o conflito.